Olha só, a cantora e compositora carioca Ilessi celebra 20 anos de carreira com o lançamento do segundo disco, Mundo Afora, Meada. A artista passou pelo Sesc Pompeia aqui em São Paulo com a turnê do novo trabalho e a repórter Sara Kines conversou com ela. É a conjuração que nos arrebata. O mapa do cancioneiro produzido por uma geração. Foi isso que Ilessi buscou fazer no novo trabalho chamado Mundo Afora, Meada. O nome foi inspirado no clássico de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Ilessi, como foi essa influência, desse clássico da literatura brasileira no seu novo disco? Esse trabalho tem influência de muitas coisas que fizeram parte da minha formação literária e musical. Mas eu acho que uma referência mais direta, eu posso dizer que é a do Minas, que é o disco do Milton Nascimento. E depois acabei chamando a atenção para uma coisa, porque esse meu disco ele vai ter uma continuação. O segundo disco vai se chamar Mundo Afora do Caminhar. E o Minas ele tem uma continuação. O primeiro é Minas e o segundo Gerais. Então eu acho que mesmo, até inconscientemente, houve essa ligação com esse trabalho e com essa fase do Milton Nascimento. E essa segunda parte do trabalho, que deve ser lançada ainda no ano que vem, vai trazer o trabalho de compositores de outras regiões do Brasil que não foram englobados nessa primeira parte. Exatamente. A ideia era fazer um disco com músicas de compositores de todas as regiões do Brasil. E como a gente dividiu esse trabalho, então nesse a gente tem compositores do Ceará, de Brasília, do Rio de Janeiro, São Paulo. E no próximo vai ter música minha, que não tem nesse primeiro, vai ter gente do Sul, de Belém. E aí a gente tem elementos de vertentes tradicionais da música brasileira, Tem coco, tem o repente, tem uma coisa meio rococó de Minas, mas a gente percebe esses arranjos que são contemporâneos. Então como foi fazer essa mescla do tradicional com os dias de hoje? Acho que a gente tem uma ideia de ligar esses gêneros para chegar em algo que a gente considera como irrotulável, inclassificável. A gente tem muita coisa de música indiana, de música cubana, de músicas de outros países, Mas tudo isso entrepermeado de uma forma que você não consiga classificar o que é uma coisa ou outra, A gente tem essas misturas, tem instrumentos diferentes, Instrumentos indianos e arranjos que não são tão comuns, tão convencionais na música brasileira, na música ocidental. Então tem esse passeio pelo mundo, Exatamente. O arranjador é o Thiago Amude, que eu acho que já é conhecido por essa instigação, de buscar algo que não seja usual, que não seja ordinário, esteticamente. E a gente pensou muito nisso, pensou em apresentar isso tanto na classificação das músicas, como gêneros, como também na instrumentação. Então a gente buscou instrumentos que não são muito usuais, como o pacauage, o murchang, que é o berimbau de boca, que são instrumentos indianos, o chamador, alegre, tambora, que são instrumentos de música cubana. Então isso apareceu muito claramente no disco. Desde o seu primeiro disco, Brigador, lançado em 2009, já se passaram 9 anos. O que mudou, a Ilessi de 2009, o que fazia na música e em relação à Ilessi de hoje, O que você traz aí para a música brasileira? Mudou muita coisa, mas eu sinto que eu ainda tenho aquilo, Aquilo é uma parte de mim, foi um trabalho super importante, Brigador, com músicas do Pedro Amorim e Paulo César Pinheiro. Eu tenho um amor muito grande por esse disco, arranjos do Luiz Barcelos, que é um músico do Sul, que vai ter música dele no próximo Mundo Afora. Mas eu acho que a mudança é pela vivência mesmo. E a meada, desse disco, você vai seguir esse fio da meada com o próximo trabalho, e aí parece que tem ainda um terceiro, que você já está prevendo. Conta pra gente. Eu tenho alguns projetos de disco, na verdade, Quando a gente passa muito tempo sem gravar, quase 10 anos, isso eu acho que é natural, Então eu tenho atualmente um disco já gravado com o Diogo Cili, que é um violonista carioca, que é autor do Negro Sangue, que é uma música que eu abro o show e eu abro o disco. O Negro Sangue é parceria do Diogo com o Renato Frazão. E a gente está fazendo um trabalho com músicas do Manduca, que é um compositor carioca já falecido, filho do poeta Tiago de Mello. O disco já está gravado, a gente está nesse processo de buscar lançar.
E tenho também um trabalho com músicas minhas, que chama Dama de Espadas. Madrugada molhou meu pé de romã, meu sonho, meu quintal. E você tem um timbre de voz que é semelhante ao da Elis Regina, né? Alguém já comentou isso com você antes, e a Elis é uma influência para você? Eu tenho muitas influências, né? Muitas cantoras que são mesmo pilares para mim. A Nana Caymmi é uma cantora muito importante, a Alaide Costa, a Áurea Martins, a Sarah Vaughan. E eu tenho um pouco delas todas. Agora, eu acredito que a Elis tenha sido a cantora que foi como uma professora de canto para mim. Desde criança, eu acho que eu tinha uma relação de ouvir e repetir aquilo, e tentar imitar, e tentar chegar naquele som como um processo intuitivo de estudo de canto mesmo. E acho que também tem uma questão de personalidade vocal, de linha de interpretação, linha interpretativa, um viés que eu acho que a gente tem em comum. Tem uma certa resistência com comparações, digamos assim, mas ao mesmo tempo muito orgulho de tê-la como uma referência. Casa sobre nós.